Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui é um vídeo mais voltado assim para quem é mais leigo no assunto, ok? Para que se tenha um melhor entendimento da coisa. Não vou falar numa linguagem que muitos considerariam uma linguagem nerd ou aquele questão de tipo megahertz, gigahertz. É só para dar um melhor esclarecimento na questão das funcionalidades de cada peça do computador, como funciona, uma visão mais elaborada da coisa, mas que fique de fácil entendimento para qualquer um, ok? Lembrando que o que? Conhecimento é uma coisa que se adquire, ok? Não ter conhecimento jamais pode significar ser mais esperto ou não, ok? Ou como na linguagem dizem, mais burro. Burro é a pessoa que não tem o conhecimento, tem a possibilidade de esclarecer esse conhecimento, mas não faz e continua com a dúvida. Essa sim pode ser considerada. Mas voltando ao foco do vídeo aqui, vamos lá. Então, a princípio, para quem é mais leigo, se você fala em computador, a pessoa vai falar, se você pergunta, o que é computador? Ela vai falar, é um mouse, é um teclado, é uma caixa preta e é um monitor, que no caso é a tela do computador. Basicamente seria isso, bem leigo mesmo. Mas agora falando de um outro modo, que é a ideia desse vídeo, então eu vou estar especificando as funcionalidades de cada um dos periféricos, por assim dizer. Começando pelo que já se tem, tá? O mouse é um dispositivo de apontamento. Justamente você utiliza o quê? Para indicar as coisas, ou até mesmo para executar uma ação. O teclado é um dispositivo de entrada, onde você insere informações e também você executa ações. O monitor é um dispositivo de saída, onde você vê o resultado final da coisa. Do mesmo jeito que uma caixinha de som também seria um dispositivo de saída, onde, digamos, o produto final vai ser executado. Tá? E a caixa preta, que por assim dizer que seria o CPU, é onde a coisa toda acontece. Tudo se transforma e se chega ao resultado final. Então, dentro do CPU também existem divisões, que eu vou estar citando aqui. Subdivisões, por assim dizer. Então, basicamente, a constituição de um computador é placa-mãe, que já tem um nome sugestivo, até porque é ela que une todos os periféricos. Placa-mãe, processador, memória RAM, HD e uma fonte de alimentação. A placa de vídeo, no caso, essa daqui que é conhecida como placa de vídeo off-board, ou seja, ela não está integrada aqui, porque toda placa-mãe ela já tem uma placa de vídeo on-board, que atende perfeitamente às necessidades do computador, desde que não haja exigência de gráficos. Algumas até têm umas placas consideradas boas. Mas o computador comum, assim, ele não tem o intuito de ser voltado para games ou programas que tenham alta exigência na questão de gráficos. Então, neste ponto, entra a placa-mãe. A placa-mãe não, a placa de vídeo. Então, se você quer rodar games com qualidade e tal, tem que colocar uma placa de vídeo. Porque o que acontece? Ela acaba aliviando muito do processador, da memória RAM, que quando não se tem uma placa off-board, acaba utilizando a on-board. E isso acaba deixando o computador mais lento. Agora, especificando as funcionalidades de cada um, vamos lá. Placa-mãe, ela nada mais é do que o dispositivo que tem a função do quê? De unir todos esses periféricos, ok? Então, na placa-mãe vai o processador, vai a memória, vai a placa de vídeo, é ligada à fonte, então e o HD. Ela que faz a união de todas as peças, certo? Então, por isso já tem o nome de placa-mãe. O processador. O processador, muitas vezes vamos dizer, é o cérebro do computador, mas na verdade ele só pode ser considerado o cérebro do computador
é na questão da agilidade. Ou seja, quanto mais rápido o processador, mais rápida a execução. Isso não quer dizer que ele seja inteligente. Quer dizer que ele permite a execução rápida. O que está por trás da inteligência do computador é o sistema operacional, que orquestra todas as coisas para que todos funcionem na sua melhor capacidade. Então, ele seria inteligência na questão da velocidade, certo? Então, agora, a memória RAM. A memória RAM, ela nada mais é do que aquela memória instantânea. Então, isso muito se ouve falar em celular. Quando fala, tem 2 GB de RAM, 1 GB de RAM. Isso é muito comum e provavelmente a maioria de vocês já ouviram. Então, a memória RAM é a questão da memória instantânea. Então, todo programa, vídeo, seja o que for, ele tem uma quantidade de dados. Esses dados, uma vez que eles são executados, eles são armazenados na memória RAM. Uma vez que você queira acessar eles, eles são acessados quase que instantaneamente. Então, sempre ter memória RAM uma quantidade grande de memória RAM no computador é uma boa opção na questão de tipo agilizar, certo? Então, vamos supor que você tenha pouca memória RAM, e depois você começa a abrir muitos programas. O que acontece? Isso vai sendo armazenado na memória. A partir do momento que a memória enche, eles saem da memória e voltam para o HD. Então, toda vez que você quiser novamente acessar esse dado, o processador vai ter que buscar no HD e vai ter que trazer para a memória RAM, que é o que está sendo executado ali no momento. Então, investir em questão de memória RAM é uma boa opção para aquela questão do acesso instantâneo, certo? Memória RAM. O HD. O HD nada mais é do que um dispositivo de armazenamento, ou seja, é ali que fica guardado tudo. Entendeu? Também tem a questão da tecnologia do HD para facilitar a coleta de dados ou a saída, a entrada de dados no HD, ok? Mas a função dele é simplesmente guardar. A mesma coisa se fosse uma caixa que você pega essas coisas e vai guardando tudo ali. Vídeo, foto, imagem, essas coisas. Tudo armazenado em forma de dados. Beleza? E por fim, a fonte. A fonte de energia, nada mais. A função da fonte é suprir a necessidade destes periféricos. Porque cada um desses periféricos demanda de uma quantidade de energia para que eles funcionem de maneira correta. Então, sempre quando for montar um computador, principalmente nessa questão de você estar montando o seu computador, deixa a fonte para escolher por último. Porque, vamos supor que você já tem uma fonte. Você escolheu, eu acho que essa vai dar aqui. Pode ser que a capacidade dessa fonte não seja suficiente para possibilitar que todos os periféricos tenham a sua melhor eficiência possível, ok? Então vamos supor que, por exemplo, o processador, para funcionar 100% da capacidade, ele precisa de 100 watts. Vamos supor que a sua fonte fosse ali de 100 watts. Estaria no limite, ok? Mas como tem outros periféricos no computador, eles vão consumir energia, entendeu? Então, deixe sempre a fonte para escolher por último. Então, calcula a necessidade de cada um dos periféricos que você vai utilizar e compra a potência sempre acima. Porque a tendência é que, se você fazer um upgrade no seu computador, adicionar um outro software, ele vai consumir mais energia. Por mais que se diga que quanto mais tecnologia tiver, vai conseguir consumir menos energia. Mas nem sempre é bem assim que acontece. Agora, por último, eu vou falar um pouquinho da placa de vídeo, que, como eu já disse, é uma exigência para quem quer rodar jogos numa melhor qualidade, ok? Então, quanto mais recente o jogo, maior a exigência na questão de gráficos, processamento de dados. Então, ter uma boa placa-mãe, trabalhando com a memória RAM e o processador, consegue rodar os seus jogos perfeitamente. Agora, se você quiser utilizar uma tecnologia inferior, por assim dizer, em algo mais recente, duas opções. Ou você diminui a qualidade
a qualidade das definições dos gráficos, ou a consequência é travamento, ok? Mas basicamente era isso. Eu acho que ficou assim de uma forma de bem fácil entendimento. Acredito que independente do nível de conhecimento, mas era só para dar um esclarecimento melhor, uma visão diferente na questão de computador. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?